Muito bem, estamos iniciando mais um Abstract, hoje com o Dr. Aurélio Miguel Bolves da Silva, pronunciei corretamente, professor? Perfeito. Muito bem. Estamos na terceira semana jurídica da Unidave, passando por uma semana de estudos gerais do direito, né? Reunindo todos os alunos e convidando personalidades, juristas com conhecimento, com publicações, como é o caso do Dr. Aurélio, né? E hoje vamos ter uma palestra com ele sobre o dano existencial, uma obra, em razão de uma obra que escreveu, né? Um assunto que pesquisa a fundo. Então, queria inicialmente lhe dar as boas-vindas, né? Dizer que é um prazer recebê-lo aqui na Unidave. Bom, professor André, muito obrigado, primeiramente, por me receber aqui na Unidave. Agradecer principalmente a oportunidade de estar divulgando essa obra, que é uma pesquisa muito profunda nas cortes superiores sobre o dano existencial, dano recente, muito novo na responsabilidade civil brasileira, mas que alguns países pelo mundo já reconhecem e já identificam como um dano essencial para a vida, para a qualidade de vida das pessoas. Muito bem. Professor, antes de nos aprofundarmos um pouco mais no assunto e falarmos um pouco mais do dano, gostaria que o senhor fizesse uma apresentação para que nós conhecêssemos o professor um pouco mais a fundo, a sua profissão, a sua docência, né? A sua área de trabalho. Bom, eu sou advogado na área de direito empresarial, já fazem 22 anos, e durante esse caminhar eu sempre acompanhei a profissão advocacia com a academia. Desde 2006 eu dou aula nas faculdades e na academia fiz MBA em Direito da Economia da Empresa, na FGV Rio. Mais tarde fiz mestrado em Direito Empresarial e Cidadania na Unicuritiba, onde eu tive a oportunidade de conhecer o decano do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, professor Luiz Eduardo Gunter, que para mim é um divisor de águas no direito, é um dos autores mais citados em direito do trabalho, e me apresentou o tema dano existencial para aprofundar os estudos, para fazer uma pesquisa. Junto com ele, conheci também o professor Marco Antônio César Villatore, da nossa Universidade Federal aqui de Santa Catarina, também me ajudou muito na pesquisa. E, a partir dessa pesquisa de dano existencial, eu comecei, então, além do direito empresarial, a ter mais um amor na vida, que é o dano existencial. Hoje eu estou aqui para falar um pouco desse amor, do livro que é produto desse amor, e para poder criar a cultura do dano existencial no Brasil, ajudar a desenvolver esse dano, esse instituto que, como o dano estético, como o dano moral, também já foram pequeninhos, nem eram reconhecidos no Brasil e hoje são reconhecidos pelos tribunais, pelos livros, pelas faculdades. Então, um trabalho formiguinha que a gente faz, mas com certeza vamos escolher bons frutos futuramente. Muito bem. E sem querer adiantar, né, o assunto da palestra de hoje, né, não sei exatamente até que ponto o doutor vai, mas realmente o dano existencial ele é uma expressão ainda nova, né? A gente vê na própria academia, nos julgados, né? Eu vejo nas próprias sentenças que muitas vezes a gente não tem o dano existencial especificamente reconhecido, ele acaba sendo uma parte integrante do dano moral, né? Os juízes algumas vezes falam do dano moral e falam do dano existencial, mas a condenação acaba sendo uma só, a reparação uma só, né? Então, a própria jurisprudência, né, os próprios juízes ainda têm um pouco não sei se a resistência é a palavra correta, mas ainda não tem bem essa divisão de um dano autônomo. Você tem muita razão. Analisando as decisões nos tribunais, a gente encontra decisões que não reconhecem o dano existencial, decisões que tratam o dano existencial como dano moral, como se fosse a mesma coisa, ou como uma espécie de dano moral. E essa confusão é
um problema de tudo que é novo, de tudo que não se conhece profundamente. Então, no evento de hoje, na fala que a gente vai apresentar daqui a pouco, eu quero fazer entender os ouvintes que o dano existencial ele é autônomo, diferenciar ele do dano moral, diferenciar ele do dano estético, diferenciar ele do dano ricochete e entender que na responsabilidade civil, o que a gente tem de mais novo e na evolução da responsabilidade civil é o que a gente tem de mais adequado para o contexto da atualidade hoje. Muito bem. E me fale um pouco da sua pesquisa. O senhor iniciou essa pesquisa especificamente nesse dano? É uma pesquisa, uma análise dos tribunais, né? Mas isso partiu de uma tese iniciada num mestrado, num doutorado que o senhor avançou? Como é que foi a ideia central de chegar nesse dano, nesse tema, né? Então, como eu falei, foi uma sugestão do professor Luiz Eduardo Gunter. E, no início, eu recebi a sugestão assim com um pouco de desconfiança, porque já tinha visto algumas obras falando sobre dano existencial e queria pesquisar alguma coisa diferente. Mas, na medida que eu fui buscando os livros de dano existencial, eu percebi que a literatura é muito rasa sobre dano existencial. O dano existencial é tratado de forma muito superficial e que havia necessidade de ter uma pesquisa nos tribunais, principalmente nas cortes superiores, para entender como é que os nossos tribunais estão entendendo o dano existencial. E nessa pesquisa foi muito feliz eu encontrar também o dano-morte, que é uma espécie de dano existencial, poucas pessoas têm conhecimento. Nós tivemos um primeiro julgado no Brasil. E aí, aquele assunto que, no primeiro momento, eu tinha muita desconfiança, passou a ser apaixonante e, cada vez mais, me levou a continuar essa pesquisa. E mesmo escrito o livro, que, quando publicado, eu pensava em fazer alguns acréscimos, mas, na conversa com o professor Gunter, ele dizia para mim assim... Está pronto, né? Depois, se você quiser fazer a revisão, se você quiser agregar, você faz uma segunda edição, uma terceira edição, mas está pronto, porque senão esse filho não vai nascer. E aí, seguindo os conselhos desse grande mestre, fiz a publicação, não me arrependo, foi muito feliz, como um filho que não é perfeito, que tem os seus problemas e os seus pontos positivos. Esse filho está aí se apresentando para toda a sociedade brasileira e quero agora, né, quero continuar estudando e continuo estudando e continuo reunindo decisões e continuo reunindo notícias para que futuramente eu possa evoluir nesse livro e nesse trabalho de divulgar a cultura do dano existencial. Ou seja, pelo que eu sinto, virão atualizações ou novas obras relacionadas ao assunto. Com certeza. A revisão desse livro virá futuramente. O dano-morte é um dano que eu comecei a estudar intensamente agora também, é um dano que eu estou aprofundando bastante estudo. E acho que um livro sobre dano-morte cai muito bem hoje na realidade brasileira, que também... se você quer estudar sobre dano-morte, você não encontra literatura, né? E o que fala como a gente fala no direito, en passant, de forma passageira, sem aprofundar, normalmente ali num capítulo, em algumas páginas, mas tudo muito breve. E no contexto social hoje, o professor sabe, o professor acompanha a jurisprudência brasileira, a gente percebe que os danos... eles têm sido cada vez mais relativizados, né? O dano moral, que a gente via indenizações representativas, hoje a gente vê indenizações mínimas, né? R$1.000, R$2.000 dano moral, quer dizer, se aquele dano não tem mais um valor significativo, né? A gente tem que começar a melhor explicar os danos, a melhor identificar os danos, então, para que
consiga fazer a restituição integral do prejuízo. Então, restituição integral do dano, esse é um dos princípios, dos valores da responsabilidade civil. É o restitutio integrum, restituir todo o dano que foi causado. Então, é nesse sentido. E é um assunto muito interessante e difícil mesmo, né? A gente pensar na reparação de uma lesão moral, de uma mágoa, de um ressentimento convertido em valores pecuniários, né? Então, realmente é difícil de valorar e concordo com o professor quanto à subvalorização disso aí, que está ficando... os tribunais vêm considerando menos, né? É verdade. E da sua pesquisa, o que o senhor conseguiu ver das cortes? Como é que as cortes estão enxergando o dano existencial e a reparação civil? Bom, como nós falamos inicialmente, de um modo geral, os tribunais têm tratado o dano existencial, julgado o dano existencial ou como falta de prova, ou como dano moral, ou como uma espécie de dano moral, ou não reconhecendo o dano existencial. E na Justiça do Trabalho já existe uma visão mais coerente com a existência do dano existencial. Talvez porque a reforma trabalhista de 2017 incluiu na CLT a ideia do dano existencial. Nós temos um artigo na CLT que fala que a reparação extrapatrimonial pode ser moral e a existencial. Então, a partir daí, o juiz do trabalho tem aplicado o dano existencial, principalmente nas jornadas extenuantes de trabalho, aquelas jornadas que ultrapassam 12 horas por dia habitualmente, naqueles casos em que o empregado passa anos sem ter um período de férias, sem poder usufruir das férias com a família, e do lazer, da cultura. E nas cortes superiores também, a gente percebe que o Tribunal Superior do Trabalho já tem decisões reconhecendo dano existencial, mas o STJ e o STF ainda não. Ainda são tribunais que passam longe do reconhecimento desse direito. Nós avançamos a conversa e talvez não tenhamos falado do mais necessário do começo. O que é o dano existencial? Né? Conceitualmente, como que a gente explica para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é o dano existencial? Dano existencial é o prejuízo da existência, como o próprio nome diz, né? Dano da existência. E a existência no sentido de relacionamento com a família, com a sociedade e prejuízos nos projetos de vida. Então, sempre que eu tenho um dano nas relações de família e sociedade ou num projeto de vida, eu vou ter o dano existencial. E aí eu preciso explicar um pouco melhor esse conceito, porque ele parece ser muito abstrato, né? E aí eu sempre digo, o exemplo é sempre essencial, né? É sempre importante, né? Então, assim, na Justiça do Trabalho se reconhece muito o dano existencial por jornada extenuante, que é aquela jornada, o empregado trabalha mais de 12 horas todo dia, e aí nós temos 24 horas no dia, a gente dorme 8 horas, isso significa dizer que ele tem 4 horas para se deslocar do trabalho para casa, da casa para o trabalho, fazer a higiene e tal, se alimentar. E esse trabalhador, ele tem tempo para lazer, ele tem tempo para cultura, ele tem tempo para esporte, ele tem tempo para outras coisas da vida? Não. Se ele não tem tempo para isso, ele não tem tempo para alcançar a felicidade. E esse é o objetivo do ser humano, do direito. Então, o direito, quando estabelece direitos mínimos como saúde, lazer, esporte, educação, que estão lá na Constituição, esses direitos mínimos, por que são garantidos? Para que o ser humano alcance a felicidade. Se o ser humano não consegue exercer esses direitos mínimos, porque alguém está impedindo ele de exercer esses direitos mínimos, a existência dele está prejudicada. E aí, esse prejuízo deve ser indenizado. Nasce a reparação. Nasce a reparação. Então, esse trabalhador não consegue conviver com o filho, não consegue jogar bola com o filho, não consegue fazer um esporte, não consegue desenvolver um lazer, tocar um instrumento musical, por exemplo, né? E aí esse prejuízo de existência tem que ser indenizado. A grande diferença do dano existencial para o dano moral
já adiantando um pouquinho, que a gente vai falar mais tarde, é que o dano moral tem mais a ver com sentimento. O dano existencial tem a ver com deixar de fazer alguma coisa. Então, um exemplo bem absurdo. Num acidente de trânsito, eu perdi a perna e eu adorava jogar futebol. Eu participava de campeonato amador, todo final de semana eu estava jogando futebol, aquilo era o meu lazer, era a minha felicidade na vida, né? Tem aquele esporte, tem aquela coisa que te completa na vida, porque vida não é só trabalho, né? Então, aí eu tive um acidente de trânsito lá, alguém me atropelou, eu perdi a perna, não vou mais poder exercer isso. Eu tenho a dor, que é o dano moral, porque tem o tratamento, todo o estresse, toda a dor, todo o problema que você vai sentir, mas você não vai mais poder, daqui a 2, 3, 10 anos, você não vai mais poder ir lá participar daquele campeonato de futebol que você gostava, jogar futebol que teu amigo tu gostava. Então, a tua existência está prejudicada. Você deixa de fazer aquilo. E deixar de fazer aquilo é pior do que a dor, porque a dor passa. Por isso que eu acho que o dano existencial é mais importante que os outros danos. Por quê? O que a gente tem de mais importante do que a vida? Do que a existência? Isso. Porque a felicidade. Esse é o dano morte. Quer dizer o seguinte, se eu cortar o teu braço, tu vai ter a dor. Tu vai ficar sem braço, vai sentir aquela dor, mas tu vais continuar existindo e vais poder continuar usufruindo da vida, sendo feliz, mesmo com aquela dificuldade no teu braço. Agora, se eu te tirar a vida, o que te resta? Se eu te tirar a existência, o que te resta? Tu deixa de fazer tudo mais, e aí nada mais faz sentido. Muito bem. Olha, já viu que a noite vai ser muito produtiva, né? Temos muitas informações para a gente ter hoje à noite, né? A Semana Jurídica vai se completar, né? Nós estamos hoje na última noite. Creio que o assunto é interessantíssimo, uma novidade, né? Como o doutor já disse. E quero aqui já, mais uma vez, em nome da Unidap, agradecer a sua presença, a sua participação, ter aceito tão prontamente a vinda a Rio do Sul para trazer para a gente esse assunto tão novo, recente, né? Ajudar a divulgar através do seu livro, de palestras, de levar todo mundo o conhecimento disso aí, né? E gostaria de deixar agora a palavra aberta para o doutor, se eu quiser fazer mais alguma coisa, se fizer alguma complementação, fique à vontade. Bom, eu quero te agradecer pessoalmente pela oportunidade de estar aqui, uma universidade que é referência no Alto Vale do Itajaí, e não só aqui, mas em todo o estado de Santa Catarina. É uma universidade que você escuta falar em todo o Vale de Santa Catarina, e como universidade e com essa importância, me oportunizar estar aqui, eu só tenho a agradecer porque consigo, então, divulgar o livro Dano Existencial, que pode ser adquirido na Amazon e nas lojas virtuais de um modo geral. E não só isso, não só divulgar o livro, né, mas divulgar o dano existencial. Divulgar essa ideia, esse instituto, para que os advogados comecem a pedir, os estagiários estudar, a sociedade, do modo geral, entender e começar a reivindicar. Eu lembro que, há muitos anos atrás, dano moral era uma coisa desconhecida, ninguém sabia. Só em filme americano. Só em filme americano, né? E hoje todo mundo sabe. Sim. Quando tem um dano moral e todo mundo sabe que pode reivindicar uma indenização. Então, o dano existencial nascendo agora é algo que a gente tem que divulgar, e essas oportunidades aqui, falar para a academia, falar para a sociedade, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Muito bem, agradeço e espero que tenhamos novas oportunidades de estarmos juntos, compartilhando conhecimento, né? O doutor tem muita bagagem, é importante para a gente, tenho certeza que a gente teremos outras oportunidades. Muito agradeço. obrigado, né? Nada.